73, continue a posição salvando direito. 31, pensão 40 graus, 02, não autorizado pouso na direita. Buenas, salve senhores, muito bem-vindos, passando aqui hoje para continuar com a nossa série de FR, e essa é especialmente porque, desde o último vídeo ali, eu abri uma caixinha de doações lá no meu site, falei, quem doar uma quantidade ali, um valor, pode escolher uma determinada aula, um determinado tópico que eu venho falar aqui. Então, primeiramente, super agradecer aqui, porque eu vi que chegaram algumas contribuições, aqui o Ronaldo José, também o Felipe Silva, então, muito obrigado pela força que vocês deram. Eu coloquei ele bem despretensiosamente, mas a galera foi lá dar aquela força, então, brigadão. E é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar, então, sobre interpretação de cartas. Se vocês gostarem dessa aula, eu trago as demais cartas. Hoje eu trouxe a primeira, que é a carta de saída, a SID, né? A nossa Standard Instrument Departure, que seria basicamente a saída padronizada por instrumentos. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da interpretação. Essa, pessoal, que eu vou contar até um pouco da história, é uma das minhas cartas preferidas, tá? Basicamente, a carta de saída, ela envolve, né? Primeira coisa de tudo, as cartas, no Brasil, elas são desenvolvidas pelo DCEA, né, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, elas são suas amigas, tá? Não tenha medo da carta. Tanto na prova da ANAC, quanto na sua vida real, a carta é como se ela fosse uma cola, ela tá te falando, faz isso aí da forma mais simples o possível. Então, eu sempre, particularmente, tá? Eu até reconheço que talvez seja uma defasagem em mim. Porque quando eu comecei, eu gostava tanto de ficar fuçando em carta que eu aprendi a usar essas cartas por instinto. Uma outra coisinha que eu não sabia, acabei aprendendo tecnicamente, mas foi mais por instinto, por curiosidade, porque realmente elas são bem intuitivas, especialmente aqui no Brasil. A gente tem as cartas desenvolvidas pelo DCEA no nosso padrão, então bem tranquilo. E a carta de saída, então, não é diferente, ela é uma carta que vai indicar uma saída padronizada por instrumentos, para as aeronaves que operam por instrumentos, né? Hoje a gente sabe que o RNAV tomou conta, então a grande maioria das cartas, se você ficar atento aqui, vai ser RNAV. Se você está estudando para a prova da ANAC, provavelmente você vai ver uma carta convencional, isto é, com VOR e NDB. Isso, NDB já foi extinto praticamente. O VOR ainda tem um ou outro por ali, mas assim, a grande maioria dos procedimentos hoje são RNAV, né? Então, que são as navegações diretas, inclusive já tem um vídeo no canal. Qual é a ideia? A ideia é que o piloto execute este procedimento de modo o mais claro, o mais simples possível, para que fique fácil. A torre paga para ele, o controlador paga para ele o procedimento e ele indica, executa, né? Eu vou falar um pouquinho da história. A SID é uma das cartas mais simples que tem. Vamos brifar uma aqui, parte por parte. Vamos estruturar, porque essa estrutura, se vocês gostarem dessa aula, compartilharem, comentarem, eu trago mais uma parte continuando o nosso voo simulado aqui, né? Então, e aí essa estrutura é importante porque a gente vai usar esses termos para outras cartas, para as irmãs dela, né? Então, quando a gente tem uma SID, basicamente a gente tem, primeira parte ali, a cabeça da carta, tá? É onde nós teremos as identificações. Então aqui eu identifico a minha carta, trazendo aqui propriamente que esta é uma carta de chegada, tá? Por instrumento. Então você tem aqui o Standard Departure Chart, que é a saída padronizada, né, por instrumentos. Você tem a elevação do aeródromo, você tem o nome do aeroporto, então Aeroporto de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek Internacional, o ICAO, todas as informações, porque no Brasil não é tão recorrente. Não temos tantas megacidades, são poucas. Mas nós podemos ter vários aeroportos em uma única cidade, então é importante designar o nome do aeroporto, código ICAO, e mais ainda, a pista para a qual aquela carta se refere. Então essa carta é específica da pista 111 da esquerda. E aqui o nome da carta é uma carta RNAV, cujo o procedimento se chama
TDUB Uno Alfa. Tá? E aqui é a elevação do aeródromo. Então, esse aqui é a cabeça da carta. Por que TDUB Uno Alfa? Porque provavelmente existe um fixo, que é o fixo que baliza esse negócio todo, que é o fixo TBUB. Ok? TBUB. Vamos dar uma olhada? Então, a carta está ali, ó, pode ver, aqui eu tenho as duas pistas de Brasília, pista 11 da esquerda e pista 11 da direita. Conseguem ver? E, basicamente, nesta carta ela é exclusiva para 11 da esquerda. Tem cartas que mixam procedimentos de duas pistas na mesma carta, não é o caso dessa. Bem como tem cartas onde aqui no TDUB Uno Alfa viria uma série de outros. Tal coisa, às vezes 3, 4, 5 procedimentos na mesma carta. Não é o caso. Aqui essa é a carta específica para o procedimento RNAV TDUB Uno Alfa. Bom, você pode ver que ele então se baliza indo para o fixo TDUB, que é um waypoint, um fixo baseado em RNAV, nós chamamos de waypoint, ok? Então decola da 11 da esquerda, segue para o rumo magnético 095, TDUB, e aí a partir dali, nossa, bloqueou TDUB, curva para esse outro fixo, que é o SBUX, onde, depois eu vou brifar isso aqui para você, né? Mas onde nós temos um limite máximo de FL 100, uma velocidade máxima 220. Dali, então, nós miramos para o PANOC, que já é um fixo rádio convencional, né? Não é um waypoint mais, tá? Depois a gente fala disso em outras aulas. Bom, então, essa primeira parte vem a ser a cabeça da carta, onde nós temos as informações. Muito importante. Vou trazer algumas cartas diferentes para vocês darem uma olhada hoje, tá? Depois, nós vamos ter a linha das frequências. Observe que isso não é um nome padronizado, não existe um nome padronizado, então esses termos todos eu que estou inventando, tá, pessoal? Então, vamos ter ali a linha das frequências. Linha das frequências, onde, claramente, eu vou ter as frequências e, eventualmente, vou ter também a altitude de transição deste aeroporto, tá? A altitude de transição de Brasília em 7.000 pés. E aí, todas as frequências, o ATIS, a torre, o controle, o centro, com suas respectivas frequências. Sem crise até agora, correto? Seguimos, nós teremos agora... Aqui tem uma diferença grande entre uma carta de saída e uma carta de chegada. Na carta de saída, a gente vai ter todo o corpo horizontal geralmente desenhado, já com tudo embutido, com informações adicionais, com todos os demonstrativos, com os pontos de relevância, tudo indicado no corpo horizontal. Enquanto numa carta de chegada, geralmente a gente vai ter o corpo vertical também, não está presente aqui. Então aqui eu tenho basicamente a indicação das manobras, conforme a gente vinha brifando, de PANOC, daí eu vou escolher a transição. Transição é onde eu vou executar, depois da minha saída eu vou transitar para um ponto para daí me conectar com a aerovia. Então aqui seria o controlador, por exemplo, vai falar para você, olha, a sua decolagem está autorizada da pista 11 da esquerda, a sua saída será TDUB Uno Alfa, com transição em ARPON. Então quer dizer que você vai executar a saída TDUB Uno Alfa, que compreende fazer tudo isso aqui, TDUB, SBUX, tal, PANOP, a partir de PANOC você executa a sua transição, que aí vai começar a diferenciar para uma aerovia, para outra aerovia, e daí começa então a executar as transições para te conectar com a sua rota de fato. Tudo isso aqui você vai estar subindo, né? Estaria subindo. Então tudo isso faz parte do corpo horizontal, com as informações de elevações, informações importantes sobre espaços aéreos condicionados, informações sobre os raios de ação de áreas controladas, áreas condicionadas, né? Tudo isso aí. Fechou? E por fim, teremos ali no rodapé. O rodapé traz informações marginais, informações um pouco menos relevantes para a operação, mas importantes sobre a carta. Né? Informações laterais ali sobre a carta, como por exemplo, a gente vê o ciclo AIRAC, que é o ciclo de atualização, tá? A qual ciclo pertence, e essa carta está super atualizada. Ela foi lançada aqui 26 de janeiro de 23, né? E aqui também nós temos a informação no rodapé de qual seria esta carta. De novo, ó, saída RNAV, TDUB Uno Alfa da pista 11 da esquerda, Brasília CID, ok? Bom, então aqui está a estrutura geral do corpo de uma carta de
saída. Agora, tu fala, por onde eu começo esse negócio? Por onde eu começo a usar e onde que começa uma carta de saída? Né? A carta de saída, ela vai ser, o procedimento de saída vai ser indicado para você pelo controlador. Tá? Quando tu chama o controlador, fala, ó, aqui é o Papa Romeo Bravo Delta November, tá no pátio de aviação geral, posição 35, solicitou voo para, estamos em Brasília? Solicitou voo para Goiânia, no nível tal, para autorização de plano de voo e acionamento. Ele vai checar seu plano, vai ver ali de acordo com o tráfego, vai ver qual é a pista que está em uso, se é a pista 11 da esquerda, 29 da direita, 11 da direita, 29 da esquerda, vai ver qual é a pista em uso, qual é aquela que é mais confortável para você executar de acordo com o seu plano e de acordo com o que você está apto. Por exemplo, eu não posso executar um procedimento RNAV se a minha aeronave não está apta. Tá vendo aqui, ó? Se eu voltar aqui, ó, você vai ver um negócio super importante que quase sempre a gente tem aqui, ó. Nas notas, muito importantes aqui, ó. Você vem na notinha aqui, ó. Você vem aqui na notinha, aqui vai falar o seguinte: GNS Required, ou RNP1 ou RNAV1, ok? Ou seja, eu preciso, para executar este procedimento, de um sistema de navegação por satélite. E se eu estou voando um Cessna 172-100, então eu não estou apto a executar este procedimento, e ponto. Então, meu controlador não pode me passar esse procedimento se eu não estou apto a executar. Como é que eu vou fazer um negócio que não tem como, né? Bom, depois a gente fala disso também. Então, por onde começar? Primeira coisa, vamos imaginar aqui que eu vou fazer um voo entre, então, Brasília, está destacado lá, e Goiânia. Então, comigo, Brasília está, então, aqui, ok? E Goiânia um pouco mais ao sul, aqui, sudoeste, para ser mais preciso. Correto? Bom, vocês vão observar que de Brasília para Goiânia, o caminho é um só. Seria basicamente saindo ali, tem alguns fixos no caminho, temos Gelva, que deixa eu apontar para vocês para ficar mais claro um pouquinho, ó. Pontador a laser aqui, ó. A gente tem o Gelva, que está aqui. A gente tem, aqui é o próprio Brasília, né? Então o rádio de Brasília está aqui juntamente com o aeroporto. O Gelva é o primeiro fixo que está aqui. Aí eu venho descendo na aerovia, aí eu venho para Pagem, aí eu venho para Loduve, aí eu cheguei em Goiânia. Este é o meu caminho mais lógico, salvo haja um caminho pré-definido. Muitas vezes nas navegações IFR, mas é aí que eu vou entrar em casos muito específicos, mas às vezes falo, olha, às vezes tu vai puxar uma publicação aeronáutica e fala, olha, senhores, o caminho preferencial para ir de Brasília para Goiânia será descendo por esta aerovia, que não fala o nome aqui, então não sei, mas seria, por exemplo, seria descendo por aqui até Oprax e daí voar direto até Goiânia. Tá? Pode ser que haja, mas vamos supor que não estou usando regras específicas. Então, meu caminho mais lógico seria vir por esta aerovia. Então, qual seria o primeiro passo? Eu sei que para ir de Brasília para Goiânia, o rumo magnético eu já falo isso em outra carta, em outra aula, inclusive aqui no canal, como identificar qual é o fixo de saída. O meu rumo magnético aqui é 258. Então, para ir de Brasília para Goiânia, não posso fugir muito dessa história. Logo, você já consegue tirar algumas conclusões. Se eu pego uma carta como aquela que estava aberta anteriormente, 258, né? 258. Então, se eu pego essa carta, por exemplo, saindo de Brasília, você vê que ela sai para o rumo 095, depois ele toca para cá, depois vai para 057. É meio que um contramão total. Ou seja, com certeza, tu já elimina essa carta, T-dúbio no alfa, não é um procedimento que tu vai fazer de Brasília para Goiânia. Não faz sentido nenhum eu ir para o norte sendo que o negócio está para o sul. Inclusive, por coincidência, não foi nem pensado, mas é exatamente o contrário. Lembra que eu falei que Goiânia está a sudoeste? Aqui está a nordeste, é o lado oposto. Tá vendo? Você consegue ver a pista tá aqui, eu vou para cá, Goiânia tá para cá. Então não faz sentido nenhum. Né? Então, primeira coisa, por onde você começa? É lógico, tu vai lá, na hora que tu for voar, dependendo do vento, vai ser uma pista, dependendo da pista, vai ser um procedimento. Mas tu consegue ter uma ideia de esperar, é o que nós chamamos do inglês, o expect. Eu estou
Não existe nenhum termo muito correto, é esperar. Eu estou esperando, eu estou prevendo que o meu procedimento não vai ser aquele ali. Não tem como. Então, quando tu entra lá no AES Web e puxa as cartas de saída, filtra, talvez, dependendo do nível de voo, dependendo de qual carta tu tá usando, dependendo de qual, se a aerovia é de alta ou de baixa, talvez eu consiga achar uma carta com os nomes Gelva, Pajem, Loduve ou GNV, que são fixos que estão marcando a minha rota. Talvez. Isso não acontece sempre por vários motivos. Nesse caso especificamente, não existe, tá? Eu trouxe aqui um pedaço de um print lá do AES Web. Não existe, pode ver, ó. Quais são as cartas disponíveis? RNAV Apron 1 Arpon 1 Charlie, vírgula, Arpon 1 Delta, Isopi 1 Bravo, Conge 1 Bravo, CELD 1 Bravo, ou seja, são vários procedimentos plotados em uma única carta. Tirando isso, eu tenho RNAV Panoc 1 Delta da pista 29 da direita, TDUB, Esbush, Siren, Omni, Siren 2 Alpha, Ultipas. Por que tem esse 1 Alpha, por falar nisso? 1 Charlie, 1 Delta, porque tem outros, tá vendo? Aqui era, por exemplo, a gente tinha cadê? Aqui, ó, a Siren 1 Bravo, e aqui eu tenho a Siren 2 Alpha. Por isso que ela tem esses nomes, 2 Alpha, 1 Bravo, 1 Alpha, porque é o mesmo procedimento que mira para o mesmo fixo, porém tem diferentes pistas de usar. Eu decolo, por exemplo, vou inventar aqui, Dantinhas 1 Alpha, seria uma que vai decolar da pista 11 da esquerda e vai seguir para o fixo Dantinhas lá. Mas eu tenho o fixo Dantinhas ainda continua no mesmo lugar. Tem outro procedimento que chama Dantinhas Uno Bravo, que em vez de você dar um número da esquerda, dá um número da direita. Então já muda o meu caminho, mas vai chegar no mesmo lugar. Então tem o mesmo nome, porém eu dou esse sufixo, esse sobrenome, Uno Alfa, Uno Bravo, tá? Então esses são os casos ali onde eu tenho esses nomes adicionais. Nesse caso, voltando, eu não tenho indicação, não deixa claro. Então, qual é que eu vou usar? Qual é a dica? A dica é procurar, então você vai abrir as cartas e procurar baseado no rumo magnético da sua aerovia. Por exemplo, eu abri uma carta qualquer, eu inverti ela aqui para ela caber, porque ela é uma carta que está lateral. Ó. Essa é a Runway 11 da direita, é a Cótivo 1 Alpha. Eu decolo, miro o fixo Cótivo, tem a transição Otafo, que passa reto, e tem a transição Formosa, que dá uma quebrada para a esquerda ali. De lá ainda tem a transição, enfim, vai até o Arpon lá, né? Fato é que os rumos, ó, de novo, indo para 73 graus, tá? 73 graus tá longe de 258. 257, né? Que era. Então, de novo, essa carta aqui não é. E aí tu vai procurando meio que de um por um. Você pode esperar, você fala, pô, vai ter que ser alguma dessas cartas que vai pro sudoeste. Então, vai procurando baseado no rumo. Achamos uma que fosse mais ou menos adequada. Achei aqui, então, a carta 11 da direita, referente a pistões da direita, é a Lusiânia 2 Delta. Luz 2 Delta, ok? Bom, então, vamos dar uma brifada nesta nossa carta aqui. Lusiânia 2 Delta. Seguinte. Se eu começo, e agora vem a parte de interpretação de carta propriamente, né? Se a gente começa a olhar essa carta, olhar para essa carta aqui, a gente tem aqui em cima, de novo, cabeçalho, tudo certinho, o nome da carta, a linha de frequências, e aí vem o corpo. No corpo, uma das primeiras coisas que você tem que saber é se você está apto a cumprir com o que está indicado nessa carta. Para isso, você dá uma passada de olho geral, e você vê se tem alguma nota. Nesse caso, a nota é DME requerido. É requerido que a aeronave possua DME, equipamento medidor de distância, para executar. É só o que eu preciso. Não precisa RNAV, ou seja, meu Cessninha 172 já manda bala nisso aqui. Tem que ter o DMEzinho dele funcionando, tá? Já seria uma saída possível para a gente vir para Goiânia, porque olha só, ela está me tocando aqui para 235 para o fixo Oprax, tá? E aí, como é área controlada, aí o controlador vai te indicando o que você deve fazer, como é que você vai conectar com a sua aerovia depois.
tá? De acordo com aquilo que você solicitou, ele vai te dar um procedimento adequado. Bom, vamos dar uma brifada nessa carta, porque todas as outras eram RNAV, aqui a mais próxima do convencional que eu achei foi essa, então vamos dar uma brifada nela. Primeira coisa, vamos olhar algumas coisas aqui. Para atenuação de ruído, eu tenho primeiro aqui o quadro do... Primeira coisa, então, é o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa que é o seguinte, DME required, ou seja, tenho condições de equipamento de fazer esse procedimento? Tenho condições. Ok. Beleza. Segunda coisa que eu vou olhar são as informações adicionais, o remark, o nosso famoso remark. Remark, procedimento de atenuação de ruído. Entre 1 hora da manhã e 9 horas da manhã UTC, executar procedimento de atenuação de ruído específico de equipamento, ou seja, se eu tenho um jato e ele possui um equipamento, ele possui um procedimento de atenuação de ruído, eu executo o procedimento de atenuação de ruído do meu jato. Se eu estou voando uma aeronave que não tem um procedimento específico, então eu devo executar uma atenuação de ruído que consiste em manter V2 mais 10 nós até 4.300 pés, após V2 mais 20 nós até 6.500, depois estou liberado, posso fazer o barulheiro que eu quiser. Madrugada, então evitar ruído, né? A gente faz esse procedimento. Ok, nada demais, nada operacional, só uma questão de ruído, que é muito importante de fato, para você não entrar numa fria lá, né? Vamos brifar então o perfil horizontal da carta. Então nós temos, deixa eu pegar aqui de novo, a canetinha aqui. Então nós teremos, olha só, primeira coisa, eu decolo, observem que... e detalhe, como esse procedimento ele é balizado em Lusiânia, é o Lusiânia 2 Delta, a estrela do meu procedimento será o rádio de Lusiânia. Tá? Faz sentido aí? Lusiânia é a estrela. Ele é um rádio, é um VOR, frequência 113.10. Eu vou sair de Brasília e vou voar até lá, de lá eu decido o que eu faço. Então eu vou executar a Lusiânia 2 Delta, indo para Goiânia, o controlador provavelmente falaria para mim, você vai executar procedimento Lusiânia 2 Delta com transição em OPRAX. Então ele ia falar, beleza, então se ele me executou isso, vamos ver o que eu preciso atentar. Preciso atentar para o fato de que eu decolo da 11 da direita, mantendo o rumo magnético de afastamento 108 graus, vou ter um obstáculo elevado, 3.600, e outro logo na sequência, 3.900. Portanto, são obstáculos relevantes. Eu preciso atingir no mínimo... Por que mínimo, galera? Porque quando existe um pauzinho embaixo do número, ali eu tenho, por exemplo, 4.100 pés. E eu tenho uma barra embaixo. Esta barra embaixo indica que eu tenho que estar no mínimo a 4.100 pés. Se esta barra fosse em cima, quer dizer que eu deveria estar no máximo a 4.100 pés. E se faz um desenho igual esse que eu fiz, que é uma barra em cima e uma embaixo, isso indica que compulsoriamente, ou seja, obrigatório, estar nesta elevação, quando, neste caso aqui, eu começo, então, a minha curva para o lado direito. Então, curva para o lado direito. Para o rumo, olha como tudo nessa carta é desenhado em cima do DME. Para o rumo 225, que na verdade aqui não é rumo, já é sim um curso de aproximação, porque como é um procedimento rádio convencional, tudo mira para o rádio. Então, se eu tenho aqui um determinado VOR, rádio convencional é muito massa, né? Se eu tenho aqui um VOR e eu estou me aproximando, tá vendo que eu estou mirando para ele? Ou seja, isso é um curso de aproximação. Eu estou me aproximando pelo curso 225. E quando eu estiver, ó que da hora, isso aqui em voo é muito massa. Quando eu estiver a 11.8 do DME, eu estarei então na vertical do fixo
Irito. É Irito? É que eu acabei aqui. Irito. Aqui, ó. Então, quando eu estiver no curso 225, com 11,8 milhas, eu estarei, então, na vertical do fixo Irito. É assim que eu sei que eu estou na vertical de Irito, porque não é um sistema GNSS que vai ter marcadinho lá, bonitinho na minha tela, Irito está aqui. Não, eu tenho que achar isso e na minha imaginação, no meu instrumento. Logo, como? Quando cravar curso 225 combinado com 11,8 milhas de Lusiânia, quer dizer que eu estou então no fixo Irito. E no fixo Irito, olha lá, eu deverei estar no máximo no FL 090, porque agora está o pauzinho em cima do nível. Então, isso já é interpretação de carta. Tá vendo? Estou ensinando vocês a interpretar as cartas aqui. São boas interpretações, inclusive, porque pode cair na sua prova da ANAC. Fechou? Obviamente estaremos, então... aqui um detalhezinho, né? Aqui tem informações sobre... Vocês podem ficar curiosos aqui, ó. Esta parada aqui, ó. Esta paradinha aqui refere-se a informações sobre o magnetismo dessa carta. Então nós temos, por exemplo, que o norte verdadeiro está para cima, que o norte magnético está 22 graus ao uísque, desde 2021, tá vendo? Que altitudes, elevações e alturas estão todas mostradas em pés, que distâncias nessa carta estão todas mostradas em milhas náuticas, que o bearing, que são as marcações, ou seja, rumos, proas, tudo magnético em relação ao norte magnético, ou seja, todas as marcações são magnéticas, e que a variação anual de DMG nesta região é de 5 minutos ao uísque, ou seja, cada ano que passa tem uma tendência de 5 uísque a mais 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Em 6 anos vai ter passado 30 minutos, em 12 anos vira 1 grau. Daqui a 12 anos vai ser 23 graus, por exemplo. São informações não relevantes para a operação, mas informações relevantes para o entendimento da carta. Bem como o restante que está em volta, como as elevações, algumas referências visuais, uns riozinhos aqui, para latitude, longitude, coisa que a gente não usa muito no IFR. Ok? Bloqueou Lusiânia, eu sigo para Oprax. E aí eu terei então mais que afastar agora na radial 235 por 34,4 milhas. Quando eu tiver afastado 34,4 milhas de Lusiânia, na radial 235, então estarei no fixo Oprax. E agora concluí então o meu procedimento. Daí estou em rota. Em rota, então, o controlador vai pagar o que eu devo fazer. Se é ingressar na aerovia, seguir para a aerovia, seguir direto para um rádio, que é o que geralmente acontece. Eu já efetuei isso aqui, tá, pessoal? Na vida real. E embora tenhamos aquela aerovia aqui, ó, isso faz um tempo já, nem sei se está assim mais hoje, tá, pessoal? Mas, contando para vocês um pouco de experiência de vida real, eu projetei o voo na época, nem era a mesma aerovia, essa aerovia já até mudou de nome. Mas eu projetei o voo vindo de Brasília para Goiânia nesta aerovia, que eu me lembro muito bem, era o Whisky 10, tá? Whisky 10. Porém, o controlador mandou sair exatamente para uma saída Lusiânia, eu não lembro se era exatamente essa Lusiânia 2, nem acho que ela nem existia, mas era Lusiânia, então decolamos, viemos para Lusiânia, de Lusiânia viemos para esse fixo, Oprax, e daí ele mandou voe direto na proa de GNV, direto para cá. Ok? Então era exatamente isso que ele mandou. Porque é um voo muito curto, tem suas particularidades daí, de novo, já são particularidades da vida real. Então ele mandou ali não executar o procedimento, deixava aqui livre para quem vinha de Goiânia para Brasília, de Brasília para Goiânia executava meio que essa saída até Oprax, daí DCT. Ok? Aproximar, ele mandou, inclusive nesse dia, eu cometi até uma gafezinha, mas isso eu explico em outro dia também. Uma gafe justamente de falar que eu tava na contramão. Falei, tô na radial 90 e na verdade eu tava na 180, tipo assim. Cometi uma gafezinha de mic lá, de microfone. Vamos esperar o carro de som passar e eu já volto com mais detalhes.
Bom, pessoal, voltando, uma das últimas coisas que a gente pode destacar aqui nesse briefing é sobre, que é bem importante inclusive para a prova da ANAC, é sobre a MSA, que é a nossa altitude mínima de setor, a altitude de segurança, que é, neste caso, 6.000 pés, independente de qual setor eu venha, para o VOR Lusiânia. Isso quer dizer que 6.000 pés me garantem segurança num raio de 25 milhas do VOR DME Lusiânia. Isso é importante demais para a prova da ANAC, tá? Então, quando falar de MSA, é esse raio de segurança. Deixa eu ver se na outra carta que eu trouxe tinha alguma coisa diferente. De novo aqui, ó. Aqui já em relação ao VORDME Vitor Juliette Kilo, que é o Juscelino Kubitschek, é o de Brasília, né? Então, sempre, às vezes, na provinha da ANAC tem lá, a MSA será num raio de 25 milhas. O padrão é 25 milhas. Não vou dizer nem que é padrão, porque eu não sei se é uma regra, mas quase todos são 25 milhas, tá? Vamos olhar mais um aqui. Eu queria que tivesse setorizado, mas não tem. Aqui já é uma MSA do ARP, do aeroporto, tá vendo? Cada carta traz uma MSA baseada em um ponto. Geralmente, e para as provas da ANAC, é sempre baseado num rádio, né, no VOR, DME e tal. Tá? Mas é importante, como não vai ter aqui, é importante a gente fazer um desenho que, às vezes, pessoal, essa MSA ela tem aqui uma indicação assim, ó. Por exemplo, vamos pôr aqui, daqui assim, ó. Vai ter uma setinha vindo aqui, uma setinha aqui assim, ok? Dividido em setores, assim, ó. Tipo assim, ó. Tá? Aí poderia ter, por exemplo, 6.000 ali, do jeito que tá. Sei lá, 5.500 aqui. 5.000, já que eu escrevi aqui. E aqui, 7.000. Isso aqui é de acordo com a proa que você chega. Ou seja, se eu venho com proa, e ele vai vir indicando, tá? Se eu vier assim, tô vindo aqui com proa, no caso aqui seria a proa 090. Então, se eu venho com proa 090 até a proa 270, seria vindo para cá, a minha altitude mínima de segurança seria 6.000 pés. Porém, se eu estou com proa, sei lá, estou com proa 360, 300 vamos pôr uma proa quebrada, vamos pôr, lá, estou com proa 320. O que é proa 320? Quer dizer que eu estou apontando para 320, tá? Mais ou menos aqui assim, né? Então, estaria vindo mais ou menos aqui assim. Então, aí eu teria uma altitude mínima de 5.000 pés, tá? Então, é importante ficar ligado nessa MSA, que a ANAC gosta de perguntar lá nas provas também. Mas do mais, a carta de saída é isso aí, tá bom? Então é importante ficar ligado aqui nas informações de remarque, tá? Nas informações especialmente do corpo aqui, horizontal, né? E também nas outras, como TA, são coisas que a ANAC gosta, bem como se você está. Uma coisa extremamente importante que eu não vi nessa carta aqui. O nosso queridíssimo gradiente, pessoal. Vamos falar de gradiente de subida para encerrar? Gradiente de subida, claro. Como é que eu não pensei nele para contar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar aqui uma carta mais limpa um pouquinho. Vamos pegar aqui. Pode ser aqui, que está mais limpo. Muitas vezes, especialmente nas cartas convencionais, eu vou ter lá uma informação aqui nesse remarque. Isso tem caído nas provas novas, tá? Chamado gradiente de subida. Então, gradiente de subida. O que é o gradiente de subida? Por padrão, o padrão, gradiente padrão, é 3,3%. Porém, você pode ver em alguma carta assim, gradiente de subida. Vamos pôr igual tá aqui, ó. Até 4.300, vai. 5% até 4.300 pés.
Então, 3,3%. Isso aqui é responsabilidade do piloto, tá, galera? 5% até 4.300. 3, por que essa porcentagem? Isso nada mais é do que um gradiente baseado na sua velocidade. É quanto você precisa aplicar de razão de subida mínima para conseguir executar esse procedimento. Tá? Então, por exemplo, e por quê, né? Explicando até o porquê aqui. Vamos de novo para o desenhozinho aqui. Ó. Se eu tenho uma determinada pista e aqui eu tenho uma elevação, primeira situação, estou com um Cessna 172 que vai executar uma saída. Qual a velocidade indicada do Cessna 172 para subir? 90 nós. Ok? Velocidade indicada. Então, eu pego lá aquele gradiente de subida, 5% de gradiente, uma subida inicial. O que você vai fazer? Você vai pegar esta porcentagem, estou pegando a calculadora aqui, ó. Vai pegar esta porcentagem e vai multiplicar pela velocidade indicada. Então, 5 vezes 90 vai me dar aqui 450 pés. Então, cabe ao piloto 450 pés por minuto. Cabe ao piloto desse Cessna 172 falar se ele está apto a realizar essa subida mínima. Se não estiver, porque está muito pesado, com alta temperatura, performance ruim, vou falar, eu não posso executar esse procedimento porque eu estou restrito no gradiente de subida, vou ter que decolar à noite, que eu consigo tal. E por que em porcentagem não se fala nisso? Porque, um exemplo clássico que eu dou, se o cara do Cessna 172 está 90 nós, 90 nós ele não vai desenvolver nada horizontal, concorda? Então ele vai subindo 450 pés e vai dar para ele livrar o obstáculo lá. Ó. Agora, vamos pegar um comando de um... Opa! Sem querer, fechei aqui. Vamos pegar aqui um comando de um jato. Está com um Lear agora, vai. E aí, você está com um Lear aqui, ó. Lear J45. Velocidade indicada de subida, 200 nós. Se eu boto esse Lear para subir 200 nós a 450 pés somente, o que vai acontecer com ele? Ele está tão rápido que ele vai subindo, mas ele vai andando muito mais para frente. E essa subida não é o suficiente, daí ele vai achar aqui, ó. Que o deslocamento horizontal dele é muito grande. Então é por isso que é dado em porcentagem, porque aí o piloto é responsável por fazer o seu cálculo. Se eu fizer 200 vezes 5, vai me dar uma razão de 1000 pés por minuto. Então, para um Lear fazer esse mesmo gradiente, ele tem que ter capacidade de aplicar uma razão de 1000 pés por minuto. Então, a razão de subida, no fim das contas, varia de aeronave para aeronave, baseado no gradiente, baseado na velocidade de subida da aeronave. Ok? Dado muito importante também para a prova da ANAC. Se pedir para calcular gradiente, é só então multiplicar a VI de subida da aeronave pelo gradiente dado na carta. Fechou? Então, essas foram dicas para os senhores. Baita aula, né? Então, falando um tempão aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o comentário pra gente. Não esqueçam de apoiar, façam o checklist aí. Vão lá no site também e apoiem. Façam essa boa pra gente, que a gente continua aqui ajudando vocês. Toda ajuda aí será muito bem-vinda. Eu fico por aqui. Até a próxima. Daqui o Comandante Dantas na escuta. Abatimento 73, continue a posição direita. 3, 1, 40 graus, 02, autorizado pouso na direita.